Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, tá? O Corinthians entrou em campo ontem contra a equipe do Universitário, vamos falar bastante aí sobre essa vitória do Coringão, a preparação aí para a decisão do final de semana e muito mais, tá? Temos bastante novidades do mercado da bola, então fiquem atentos, vamos para cima. Muito obrigado aí a quem vem me acompanhando nas redes sociais, tá? Para quem não acompanha, tem todos os links aqui na descrição para vocês, certo, família? Então vamos para cima, que eu já disse, eu falei até no final de semana, pô, o Corinthians ganha, no outro dia você acorda mais tranquilo, tá? É tipo hoje, o Corinthians venceu, você tá mais tranquilo, tá pensando no jogo de sábado? Tá preocupado? Com certeza, mas daqui até lá, você vai com uma certa paz no coração. Chega o dia do jogo, aí esquece, tá? Mas, por exemplo, depois da vitória contra o Atlético, essa vitória agora contra o Universitário, uma sequência de 2 vitórias. Há quanto tempo a gente não tinha isso? Então, vamos aproveitar um pouquinho que seja, né, rapaziada? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, nossa equipe foi reserva, né, como já era esperado aí, a escalação do Luxemburgo no 4-4-2, ou 4-2-3-1, né, com os 2 volantes ali sendo o Juliano e o Matheus Araújo, o Adson armando a equipe, na frente o Biro, Pedro e o Felipe Augusto. E, cara, eu vou ser bem sincero com vocês, a equipe do Universitário é bem limitada, tá? Bem limitada. Eles vieram para empatar o jogo, tá? Ou, num lance de sorte, fazer um gol. E o Corinthians simplesmente dominou a partida inteira. Inteira. Só que o Corinthians não conseguiu converter esse domínio em uma pressão, em uma sequência de chances criadas, tá? A gente ficava com a bola, rodava do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo, até tentar fazer algum cruzamento. Nem chutar de fora da área, nossa equipe estava chutando. Eu acho que o Biro foi o cara que tentou 1 ou 2 chutes de fora da área e só, tá? De resto, o Corinthians tentava infiltrar na defesa aí do Universitário e não conseguia, porque eles jogavam com a linha de 5 lá atrás, que eram os 3 zagueiros, descia os 2 alas e fechava. Então precisa do quê? De uma tabela, de uma jogada individual, de uma infiltração, que foi o que faltou para nossa equipe, tá? Então, sim, o Corinthians dominou, o Corinthians só sofreu um susto, que foi no último lance da partida, com um apagão ali na defesa, poderia colocar em risco aí toda a construção do jogo, mas foi um jogo tranquilo para nossa equipe. Conseguimos o gol apenas no segundo tempo, tá? Após a entrada do Renato Augusto, após a expulsão aí do jogador do Universitário, certo? Após um carrinho que ele deu aí no Rafael Ramos na lateral, levantou a sola, o tornozelo do Rafael Ramos, o árbitro deu amarelo, o VAR chamou, ele foi e expulsou. Então o Corinthians ficou com 1 a mais, mas só teve mais criação quando o Renato esteve em campo. Por quê? O meio-campo com Juliano, Matheus Araújo e Adson criou muito pouco. O Renato chamou muita responsabilidade. Caiu do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo. Teve uma hora que ele ficou uns 2, 3 lances do lado direito. Do nada ele foi lá pro lado esquerdo, que foi onde ele recebeu a bola, foi pra cima, fez a jogada individual, deu uma caneta no jogador ali do Universitário, invadiu a área, meio que ele sofre o tranco, né? Consegue dar o passe ou tenta carregar a bola, ela sobra no Felipe Augusto para bater um ângulo, um golaço. Um golaço, tá? 1 a 0 pro Corinthians. Agora a gente joga pelo empate no jogo da volta, tá? Vai ser um jogo complicado, eles vão agora tentar impor o ritmo deles. É um estádio que cabe muita gente, tá? Eu acho que cabem 80 mil pessoas. Já deu lotação máxima, eles falaram que não tem mais ingresso para vender. Então vai ser tipo o jogo da temporada deles. Já perderam aqui. Então, pelo desenho da partida de ontem, o Corinthians poderia ter feito pelo menos 2 a 0 para ir mais tranquilo
lá pra Lima, tá? Mas é jogo de mata-mata. O foco nosso agora, hoje, quarta-feira, é a Copa do Brasil sábado, tá? Nosso foco tem que ser a Copa do Brasil no sábado. Precisamos de, no mínimo, uma vitória contra o América, uma vitória simples para levar para os pênaltis, ou de 2 gols de diferença para classificarmos para a semifinal da Copa do Brasil. E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre a partida de ontem, tá? O que acharam aí dos garotos do Corinthians? Tivemos muitas caras novas, algumas aí já conhecidas da fiel torcida. Para mim, o melhor em campo ontem foi o Carlos Miguel. O Renato é um maestro, é craque. Renato é acima da média. Não só no Corinthians, como no futebol brasileiro, tá? Mas jogou pouco tempo, tá? O pouco que eu falo é pouco tempo. O Carlos Miguel é um cara que entra em campo, passa a segurança e não perde. Com o Carlos Miguel em campo, o Corinthians não perdeu nenhum jogo, tá? Isso é um dado, é um fato. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre a vitória de ontem do Coringão em cima da equipe do Universitário do Peru. Bom, uma situação que me deixou um pouco preocupado foi o lance do Pedro, tá? Atacante aí do Corinthians. Ele entrou, na verdade, no lugar do Wesley, certo? O Wesley, na teoria, seria o titular, mas o Wesley sofreu uma torção no tornozelo nos últimos treinamentos. Tentou ir para o jogo, não conseguiu, foi cortado, não ficou nem no banco, certo? O Pedro teve a oportunidade, foi o titular, sofreu assim umas 3, 4 faltas na sequência. Ele pegava na bola, era derrubado. Pegava na bola, era derrubado. E aí teve um lance na frente da área do Universitário, na frente do árbitro. O árbitro não deu nada. Ele foi empurrado, né, pelo volante do Universitário. E aí ele foi empurrado e bateu no outro cara do Universitário, certo? Uma pancada que ele teve ali meio na costela. Ele falou que tava sentindo muita dor nas costas, tá? Então foi na lateral do corpo dele aqui. Pediu atendimento médico, foi atendido, saiu de campo, pediu para voltar, ficou ali na lateral, né? Retornou. Ele deu 3, 4 passos, colocou a mão e desabou. Desabou chorando, certo? Sentindo muita dor. E aí o Pedro vai ser reavaliado pela nossa comissão médica, tá? Para saber se é uma lesão mais séria, se teve algum problema, ou se foi só pancada, vai se recuperar aí hoje, amanhã já tá treinando para ficar à disposição do Luxemburgo. Certo, rapaziada? Qualquer novidade eu atualizo para vocês. Bom, família, tivemos aí a coletiva de imprensa do Vanderlei Luxemburgo, tá? Ele falou aí novamente sobre a questão de crescimento, certo? Ele falou, ó, tenho falado que nós temos crescimento, mas vocês não acreditam. Eu tenho que respeitar. A molecada no dia a dia passa confiança. Tudo parece que é uma desculpa, mas lá atrás consegui encontrar um jeito. Perdi o Paulinho, tive que refazer, trocamos o pneu com o carro andando. Meu Deus do céu, ele fala essa frase toda coletiva, né? Existe evolução, porque você não pega tantos moleques como agora para botar para jogar o jogo se não houver confiança e eles acreditarem e jogarem o jogo mesmo contra o Liverpool se não estiverem treinados. Estamos começando a encorpar com um trabalho que talvez não fique à mostra, mas existe crescimento. Trabalho de elenco, buscando melhorar dia a dia. Não vem vitória às vezes, mas você vê a gente envolvendo o adversário. Essa molecada está ocupando espaço, momento importante na vida deles, não é todo técnico que olha. Pegar esse momento, acreditar e se divertir. E responsabilidade com responsabilidade. Comportamento tático, mas com mescla de irreverência. Pô, Luxa, essa parte de colocar os garotos tem que ser valorizada, tá? Porque eu sou um cara que cobro muito isso dos treinadores, certo? Cobro muito isso dos treinadores. Só que, um ponto que a gente tem que falar. Você, principalmente, está colocando os jogadores mais jovens, principalmente essa escalação mesclada, esse time reserva, porque foi uma estratégia sua e da diretoria, não sei quem é o principal responsável, de abrir mão da Sul-Americana, certo? Se o foco do Corinthians fosse a Sul-Americana, não era esse time, tá? Então é um ponto, é um primeiro ponto que a gente tem que colocar. Bacana os jogadores jovens estarem jogando, o Felipe Augusto fazendo gol e tudo mais, muito bacana, tá? Muito bacana. Só que, eu volto a falar, o time do Universitário, que jogou ontem, é muito fraco tecnicamente.
O time não assustou o Corinthians. O Corinthians teve a posse de bola, mas não teve criação. Não teve ideia de jogo. Qual que foi a proposta do Corinthians ontem? Contra-ataque não era, porque o Universitário estava recuado. Era superioridade numérica em um dos lados do campo? Qual que era a proposta? Não fica claro pra gente, tá? Então, assim, é óbvio que agora com as vitórias dá o sentimento de crescimento, de fase boa, de que o trabalho está sendo bem feito, mas também não é assim, Luxemburgo, de você colocar, não, o crescimento tá aí, vocês não acreditam e tudo mais. É um time fraco tecnicamente e foi uma vitória de 1-0, tá? Uma vitória de 1-0. O jogo importante pra gente agora é sábado, tá? Agora é sábado. Tem que classificar. É aquilo que fica. Se não vencer o América no sábado, não adianta de nada, tá? Pode passar no playoff aí pelo Universitário e tudo mais, mas o que fica seria a eliminação pro América, tá? Então a gente vem em uma sequência difícil, só que podemos facilitar. Podemos classificar contra o América, contra o Universitário, aí vem um jogo contra o Bahia, um jogo contra o Vasco, que é tudo que o nosso time precisa para respirar e falar, ó, tem um caminho. Temos uma luz no fim do túnel, tá? Dá pra ver que existe uma luz no fim do túnel, mas ainda não sabemos se vamos chegar até essa luz. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, tá? Ontem as mexidas não tivemos muitas novidades, tá? Dos jogadores relacionados era aquilo que tinha. Tanto que quando a gente ficou com um a mais, as únicas mudanças que ele fez foi nas duas laterais. Que ele colocou sangue novo para dar um gás, entendeu? Colocou até o Maicon de lateral e o Léo Maná, porque ele não tinha mais opção para ataque. Colocou todo mundo que ele tinha, certo? As opções ofensivas entraram, tá? Então colocou o time para cima. Foi um time sim ofensivo, sem aquele volante de marcação, para tentar organizar o jogo, e faltou organização, faltou criação, na minha opinião, e eu quero saber a de vocês, família. Bom, rapaziada, só uma atualização bem importante aqui, tá? O preparador físico do Universitário ontem foi detido na Neoquímica Arena, tá? Pela Polícia Militar de São Paulo, por racismo, certo? Segundo informações, o Sebastian Avelino Vargas fez gestos em direção aos torcedores do Corinthians, tá? E também chamou os nossos torcedores de macaco, certo? E aí, fizeram a denúncia na hora e tudo mais, a polícia foi e levou aí o preparador físico do Universitário, certo? Levou ele aí para detenção e tudo mais, vão abrir investigação e tal, para ver se ele vai ser preso, se vai pagar a multa, a fiança, né? E tudo mais. Então agora segue aí o processo dele junto à Justiça de São Paulo. E eu não vou nem falar a opinião de vocês, é uma situação que aconteceu e felizmente, vou colocar felizmente, porque houve a punição, tá? Conseguiram identificar a pessoa e já levaram, tá? Essa é a parte boa, tá? Mas seguimos, rapaziada. Bom, vamos falar de mercado da bola. Temos bastante atualizações, tá? A primeira delas, que o Corinthians finalmente anunciou o Matias Rojas ontem, certo? Poucas horas aí antes do jogo. E a primeira pergunta que o pessoal me fez: vai jogar hoje? Não, família. Expliquei. Eu não expliquei no vídeo de ontem. Matias Rojas estava fora. Agora, anunciado, já está no bid, tá? Isso é um ponto importante. Foi anunciado ontem, está no bid, certo? Ele assinou até junho de 2026. É um contrato aí de 3 temporadas. E o ponto importante, ele joga sábado contra o América, tá? Estará liberado, né, no caso, deve ou entrar como titular ou ser opção aí no banco. Mas não joga terça que vem. Por quê? Não foi inscrito a tempo para o playoff. Na Sul-Americana, nas competições da Conmebol, se não inscreveu para aquela fase, não joga a fase. Não é igual na Copa do Brasil, não jogou a ida, mas pode jogar a volta se for inscrito. Beleza? Na Conmebol não pode. Então, Matias Rojas, seja bem-vindo, tá? Na minha opinião, vem para ser titular, pelo menos do que eu vi aí de muitos lances dele na equipe do Racing, tá? É um jogador aí interessante, canhoto, certo? O Corinthians adquiriu aí 80% dos direitos econômicos do atleta, tá? E tomara que ele traga muitas, mas muitas alegrias para a fiel torcida. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora quero falar
sobre a saída de um atleta, tá? Saída de um atleta. O Cantillo, após a partida de ontem, na verdade antes da partida, né? Quando saiu na segunda-feira a lista de relacionados. Saiu segunda no fim da tarde, chegou na terça, chegou na diretoria e pediu para ser negociado, tá? Por quê? Nos jogos em que vai o time titular, o Cantillo não vai. Fala, pô, beleza, então o treinador não tá contando com o cara, acho que ele não faz parte do time principal. Aí vem um jogo que poupou todos os titulares, vai jogar só com o time reserva, um monte de jogador da base, e mesmo assim o Cantillo ficou fora. Falou, pô, então o treinador realmente não está contando comigo, tá? Chegou na diretoria e pediu para ser negociado, certo? Um ponto importante é que o contrato dele com o Corinthians acaba no fim do ano. Então, por exemplo, se ele fosse um cara que estivesse encostado, ele ia chegar e falar, não, beleza, não quer, eu vou ficar aqui até acabar meu contrato, ganhando meu salário quietinho. Quando encerrar o meu contrato, eu vou para outro clube de graça. Não, o Cantillo viu que a situação não está favorável e falou, ó, me negocia, tá? Já me vende, não quero ficar mais 6 meses aí só treinando, só olhando de fora, só ganhando salário, quero jogar, tá? Então o Cantillo pediu para ser negociado. A gente aguarda aí propostas para os próximos dias, tá? E aí é o que eu falo, pô, você tem o Fausto Vera, que é titular, que tá jogando e que é importante. E aí você quer negociar. Por outro lado, você tem o Cantillo, que é um cara que não está sendo utilizado, tem mercado, principalmente sul-americano, você pode vender. Tá precisando de dinheiro? Negocia o Cantillo, que não vai fazer falta. Nem no time reserva ele está sendo relacionado. E aí eu faço uma outra reflexão. Na posição que o Giuliano jogou ontem, que foi praticamente um primeiro volante, um segundo volante junto com o Matheus Araújo, uma dupla ali de volantes, ele e o Matheus Araújo. Para fazer o que o Giuliano fez ontem, o Cantillo faz e faz melhor. Tá? O Giuliano domina a bola e passa pro lado. Domina e passa pro lado. Domina e passa pro lado. Para fazer aquilo ali, o Cantillo faz. E o principal, mais barato. O salário do Cantillo é menor do que o do Giuliano. O Giuliano, que poderia ser um cara criativo ontem, foi zero criativo. Foi um cara mecânico. Bola vinha, pum, pum. Raramente virava o lado. Raramente dominava a bola daqui, virava para lá. Raramente. Então assim, qual que é esse planejamento? Qual que é o critério para esse afastamento do Cantillo? Eu particularmente não sei, mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora quero falar sobre uma proposta, tá? Que recebemos aí pelo nosso zagueiro Murilo, certo? Informação do Samir Carvalho, informação muito importante aí. O Murilo já foi sondado aí por diversos clubes da Europa, tá? E dessa vez é um clube da Itália. Não revelaram o nome, tá? Mas temos já uma proposta de 8 milhões de euros, que vai dar em torno aí de 42 milhões de reais, pelo nosso zagueiro de 21 anos. E aí o que me surpreendeu é que o Corinthians recusou, não gostou dessa proposta. E falou, ó, por menos de 20 milhões de euros, a gente não negocia. Pô, leva um termômetro lá pro Duílio. Termômetro, põe na axila. Pra ver se ele tá com febre, se tá tudo bem. O que tá acontecendo com essa diretoria. Que tá valorizando um jogador do nosso elenco. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Porque esse não é o processo de vocês. O processo é, chega a proposta lá em cima, vocês diminuem pra vender. Desvaloriza o nosso próprio jogador, tá? Então dessa vez me surpreendeu. O Corinthians colocou o preço de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros no atleta Murilo, tá? Então, ao que tudo indica, se não chegar nenhuma proposta nesse valor, o Murilo segue. Se chegar, o Murilo deve deixar o Corinthians, tá? E mais uma vez eu vou ressaltar aqui. Tivemos a saída do Júnior Moraes, podemos ter a saída do Luan, de outros atletas aí da nossa equipe. Cara, pega esse dinheiro e faz uma proposta salarial bacana pro Bruno Mendes ficar. Faz uma proposta boa, tá? Esse cara merece ficar no Corinthians pelo que ele vem jogando, na minha opinião. E eu quero saber a de vocês, rapaziada.
Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, mais uma informação de mercado da bola, tá? Dessa vez sobre o Fausto Vera. Inicialmente a gente trouxe aqui o interesse da Lazio na contratação do volante argentino Fausto Vera. Agora temos que a Fiorentina, tá? Também da Itália, está interessada na contratação do volante Fausto, certo? O Corinthians colocou o preço de 12 milhões de euros, tá? Para negociar aí o volante. Lembrando que a gente pagou 5 milhões de dólares por 70%. Aqui esses 12 milhões a gente não sabe por qual porcentagem que seria, tá? Se seria pelos 70%, seria por 50%, não temos essa informação, mas temos a Lazio interessada e ainda não fez proposta, e a Fiorentina também interessada, mas não fez proposta. O Corinthians, tá? Segundo a informação do Di Marzio aqui, que é um jornalista internacional, né, que cobre aí o mercado da bola e tudo mais, principalmente o mercado italiano, trouxe que o valor da venda dele, que o Corinthians quer, é 12 milhões de euros. Tá? Então, se a Fiorentina ou a Lazio realmente tiverem interesse e quiserem apresentar uma proposta, teria que ser na base desse valor para o Corinthians negociar o volante. A minha opinião vocês já sabem. No Fausto Vera principalmente, talvez até no Murilo, que hoje é titular da nossa equipe, para mim não seja um problema de dinheiro. Não seja a proposta disso ou disso. Para mim é questão da funcionalidade, da necessidade do atleta no nosso elenco. Certo? A não ser que chega aqui uma proposta de 25 milhões de euros pelo Fausto Vera. Aí não tem nem o que conversar. Muito obrigado, Fausto, tchau. Se for uma proposta surreal, não tem o que pensar. Mas não, tá trazendo uma proposta dentro do valor de mercado dele hoje. Sendo que é um cara que é titular da equipe. E você não tem a peça de reposição ainda. Vai trazer quem para repor? Até entrosar, até isso, até aquilo. Porque, já falei aqui, por que não vende o Cantillo? Ficar precisando de dinheiro? Vende o Cantillo. Negocia o Giuliano, que você economiza no salário. Temos outros nomes aqui no nosso elenco que podem ser negociados, tá? E que ajudariam na parte financeira. O Fausto e o Murilo hoje, eu não vejo essa necessidade, tá? De verdade, de verdade. Mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!